Abra sua Bíblia comigo, lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 22. 10, 22. Quando nós começamos a ler esse texto, ele começa lá quando Jesus relata sobre o pastoreio dele. Mas aqui no versículo 22, ele inicia falando sobre a festa, que havia em Jerusalém, chamada Festa da Dedicação, ou conhecido como Festa das Luzes. Essa festa foi implantada aproximadamente no ano, ou reativada, como alguns falam, no ano 165 antes de Cristo, no período conhecido como período interbíblico, período de 400 anos em que Deus não falou através do profetismo, e houve uma guerra entre os Seleucidas, Antíoco Epifanes havia profanado o templo, e essa guerra ela foi uma vitória da dinastia macabeia, dos macabeus. Então nesse período houve então a dedicação do templo, e daí nasce a festa da dedicação do templo. Essa festa é celebrada, conhecido como festa da dedicação, festa das cores ou festa das luzes, conhecido como Chamuká, ou alguns chamam exatamente do que está nessa tradução, festa da dedicação, ok? Amém? E em Jerusalém havia a festa da dedicação, e era inverno. E Jesus andava passeando no templo, no alpendre de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e disseram-lhe: até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-nos abertamente. Respondeu-lhe Jesus: já vos tenho dito e não o credes? As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram outra vez em pedras para o apedrejar. Respondeu-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras procedentes de meu Pai. Por qual destas obras me apedrejais? Os judeus responderam, dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma boa obra, mas pela blasfêmia, e porque sendo tu homem te fazes Deus a ti mesmo. Respondeu-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Pois se chamou os deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada. Aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas, porque disse, sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se as faço, e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Procuravam, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou-se de suas mãos. Versículo 27 e 28 diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna. Fale, vida eterna. E nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo,
escrevendo a sua carta à igreja de Corinto, lá no capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 19, ele diz o seguinte: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Não é? Se a nossa esperança, ou se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Eu quero fazer uma pergunta e quero que você responda para você mesmo. Como está a sua esperança acerca da vida eterna? Como está a sua esperança? Quando você olha para este mundo e quando você olha para o futuro e quando você olha para você, como está a sua esperança acerca da vida eterna? Porque como igreja, eu e você somos desafiados, nós somos tentados, não é, pelo mundo moderno, a abandonar a esperança da vida eterna. Aliás, hoje já não é mais incomum você encontrar pessoas que seguem a Jesus Cristo para ter um alívio na alma delas, não pela esperança da vida eterna. Absurdo isso, né? Mas você já encontra cristão, não, eu sigo a Jesus porque ele me dá um alívio, é muito bom ter uma religião, é muito bom ter alguma coisa em que a gente possa, né, buscar aí um alento para a nossa alma. E a pessoa fala isso não porque ela tem uma expectativa ou porque ela tem uma esperança da vida eterna, mas porque ela precisa de um alívio momentâneo, porque ela precisa de um limite para a sua vida. Alguns, por exemplo, estão na igreja porque fora da igreja eles bebem, fora da igreja eles vivem torto, fora da igreja eles vivem errado, fora da igreja eles são pessoas problemas, não é? Então elas vivem como que prisioneiras dentro da igreja. Como assim, pastor? Assim como um prisioneiro que está lá pagando para a justiça e se sair vai voltar a matar, vai voltar a roubar, não tem mais jeito, tem que ficar lá. Tem pessoas que elas estão dentro da igreja porque elas sabem que dentro da igreja, por exemplo, não pode beber, ela não pode fumar, ou pelo menos não deve, né? E elas usam a igreja como um lugar onde elas se escondem delas mesmas. Elas se escondem. Mas quando você pergunta para elas sobre a esperança da vida eterna, ou a expectativa que elas de fato, se elas de fato têm, elas não sabem responder, porque elas não têm essa convicção viva da vida eterna, de que se morrer, de fato, vão reinar com Cristo na glória. Mas isso não é incomum encontrar pessoas pensar, porque é assim que o mundo quer, que mesmo dentro da igreja, mesmo seguindo a Jesus Cristo, nós pensemos. Por quê? Porque isso estabelece um certo limite, mas não me dá esperança de vida eterna e nem exige que eu tenha uma vida de consagração e santificação. A esperança da vida eterna, ela na verdade para o cristão é o poder do Espírito Santo, ou que o Espírito Santo mantém em cada cristão, tornando-o convicto da promessa de Jesus Cristo para a sua vida. A esperança, ela nos fortalece, não é? Para que nós não cedamos às facilidades do mundo e mais. Essa esperança nos capacita a trazer no coração a certeza de que nada e nem ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu preciso aprender a conviver, a respirar a esperança. Eu sempre falo que os 3 elementos da fé cristã é aquilo que Paulo cita, não é? Fé, esperança e amor. É preciso manter, e nós precisamos manter firme a esperança, para a gente não desfalecer e desistir de tudo o que Cristo fez por nós. Quando nós perdemos a esperança, a gente perde tudo aquilo que Cristo fez por nós. Não que invalida o que Cristo fez, mas invalida
em nós, no caso, em mim ou em você, tudo aquilo que Ele fez. Não tira o efeito em si mesmo, ou seja, nele, mas tira o efeito na minha vida, na vida de quem assim pensa, não é? Portanto, nos mantermos firmes na fé, nos mantermos firmes na esperança, é o grande desafio diário de todo cristão, porque é a esperança que faz com que eu me mantenha em Cristo e nas promessas que foi prometido a nós, em nome dele, em nome do Pai. Nele nós podemos confiar. E se não fosse verdade, e também não fosse real, ele não teria prometido. No meio de tantas falácias que nós ouvimos, tanta injustiça, tantas coisas que tentam, como eu disse, roubar isso de nós, não é? Afligir a nossa alma. Como que eu e você podemos confiar em Jesus Cristo ou ter essa esperança nele? Você já parou para se perguntar se de fato você alimenta e você sustenta e você tem essa esperança viva no seu coração? Por exemplo, se você morresse agora, para onde você iria? Talvez você responda: pastor, eu tenho certeza absoluta que eu iria para o céu. Amém. É essa convicção que Deus quer que você tenha. Mas se você tem tanta convicção que você vai para o céu, você vive como alguém que vai se encontrar com Jesus? Isso tem a ver com a nossa esperança. Quando eu não tenho uma esperança viva de encontrar com Jesus, eu também não preciso me preparar para encontrar com Ele. E por isso que lá no Velho Testamento, o profeta já dizia: prepara-te, Israel, para encontrares com teu Deus. E para nós, o Senhor também nos fala que nós devemos estar preparados. Paulo escreve, não é, que quando Jesus voltar, Ele quer encontrar o nosso espírito, alma e corpo santificado nele, não é, para nós encontrarmos com Ele. Paulo escreve: nós vamos nos encontrar com o Senhor. Nós teremos um dia em que o veremos face a face, como uma noiva que cria expectativa e o noivo, pelo dia do seu casamento, encontrar com a sua noiva e o seu noivo no altar. Assim tem que ser a minha vida e a sua vida. Viver nessa expectativa de nos encontrarmos com o Senhor. Mas como que eu posso ter essa esperança? Não é? No meio de... São tantos líderes que falam bobagem, tantas promessas que hoje não se cumprem, tantos profetas que falam pelos cotovelos. Como é que eu posso acreditar? Maior do que o profeta é a palavra de Deus. Maior do que o pastor é a palavra de Deus. Maior do que tudo e todos é a palavra de Deus. Por isso eu preciso estar firmado na palavra de Deus e ouvir aquilo que vem da boca de homens e de mulheres, de pessoas que falam a palavra de Deus. O nosso compromisso, tanto aquele que fala como aquele que ouve, deve ser sempre com a palavra. E eu vou dizer uma coisa para você que eu não me canso de falar: Deus não tem compromisso comigo. Deus não tem compromisso com você. Deus tem compromisso com a palavra dele. E quando eu vivo essa palavra, ela se cumpre na minha vida, porque eu estou vivendo essa palavra. Entendeu? O sol tem compromisso com ele mesmo, de sair todos os dias, de iluminar todos os dias. Se eu não estou no sol, ele não é culpado, porque eu não tomei sol. O culpado sou eu, que me escondi, que fiquei numa caverna e não saí para tomar sol. O dia está aqui, todo dia amanhece. Hoje eu não olhei para o dia, não vi o dia, nem sei como que está o dia. Nossa, e quem é culpado disso? Eu. Porque eu tive liberdade, pude sair, abrir a porta, sair, e não fui, fiquei lá. Então, essa esperança da vida eterna, ela é demonstrada pela dedicação e pelo preparo que eu tenho para encontrar com o Senhor. É essa expectativa que me faz cada dia mais ter uma vida mais ilibada nele.
Eu não posso viver de qualquer jeito, porque eu não estou honrando aquele ao qual eu, numa expectativa absurdamente santa, que é o que nós devemos crer, me preparo para encontrar. E por que eu posso confiar e ter nele essa esperança, pastor? Muito fácil da gente entender isso. Primeiro, está lá em 1 João 5,20, porque ele é Deus, e Deus não muda a sua palavra. Sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro. No que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Eu preciso olhar para Jesus e entender que o homem Jesus Cristo, que se despiu de toda a sua glória e poder como Deus e tomou a forma humana para vir e viver no meu lugar e assumir o meu pecado humanamente e espiritualmente, ele não pecou, ele tomou essa forma por amor a mim, por amor a você, mas ele é Deus. Há muita gente tentando negar a divindade, a deidade de Jesus Cristo. E quando eu nego isso, eu nego esse poder gracioso dele. Assim como eu não posso negar a humanidade, também não posso e não devo negar a divindade. Porque Jesus foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas o Deus Jesus Cristo é Ele quem me salva, porque é o amor de Deus que me resgata, mas é o sacrifício do homem Jesus que me compra para Deus, desse homem, dessa pessoa, desse humano que sofreu todas as dores. É por isso que Isaías diz que pelas pisaduras dele nós fomos sarados, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e continua sobre ele. Por isso eu posso confiar, não porque ele é somente Jesus Cristo, o Senhor, mas porque ele é Deus. E eu não posso negar isso. Há muitas pessoas negando. Há religiões que dizem que Jesus era apenas um profeta. Jesus é apenas um profeta que pareceu como foi com tantos outros aí. Ele era apenas um profeta igual a Moisés, igual a Maomé, igual a Buda, igual a não sei o que. Não, 1000 vezes, 300 vezes não. Jesus é Deus. Amém? Então fale, Jesus é Deus. Esse é o nosso Cristo, Jesus Cristo, Ele é Deus. E Ele se esvaziou, deixou a forma de Deus e tomou a forma humana para sofrer e morrer em meu lugar. Na sua ressurreição, Ele venceu a morte, e nele eu tenho a vitória sobre a morte. Eu posso confiar nele? Posso alimentar a minha esperança nele? Sim. Por quê? Porque ele é Deus. E porque ele é Deus, ele não muda. Não existe sombras de variações, não existe mudança em Deus, não existe a menor possibilidade de eu enxergar Deus de um jeito hoje Ele está com humor, amanhã Ele está com outro humor, hoje eu estou salvo nele porque Ele me salvou, amanhã eu estou perdido porque Ele não quis mais me salvar. Não existe essa possibilidade nele. Tiago 1,17, lemos o seguinte: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Ele não muda. Eu já disse algo, tive que mudar algumas horas depois. Mas quando Deus fala, Deus não muda. E por que Deus não muda, pastor? Porque Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele conhece o ontem, o hoje e o amanhã. Quando Ele toma uma decisão agora, Ele tomou uma decisão focada no passado, focada no presente e focada no futuro. Por isso Ele não precisa mudar. É por isso que eu posso alimentar minha esperança nele. Eu sei que quando Ele disse, Gerson, eu te amo, eu vou te salvar, Ele sabe que lá com 120 anos de vida, quando Ele tomou essa decisão, Ele já sabia.
como eu iria viver, com o que eu iria fazer. Ele não disse não. Eu te amo e eu quero te salvar. Por isso eu posso confiar nele. Ele não muda. Ele não acorda com humor e vai deitar com outro humor, porque o guarda de Israel não dorme nem tira cochilo. A Bíblia diz que quando nós dormimos, ele dá àqueles que nele confiam. E trabalha em nosso favor. Eu não posso, amado, ficar ouvindo balela, sabe, acreditando. Então Jesus é só um homem, foi só um profeta, ele não tem todo esse poder. Só Deus tem esse poder. Mas e o que ele é? Deus. Ele disse, antes de Abraão eu já era. Quando tudo estava sendo criado, eu estava lá. Ele era conhecido como estrela da manhã. Por isso eu posso confiar nele. Quando eu nasci eu era de um jeito. Hoje aos 63 eu sou de outro jeito. Olha quantas mudanças eu passei. Mas Deus é o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje e será sempre eternamente o mesmo. Ele só tem uma palavra e ele não muda. Por isso, o que ele disse para você vai sempre ser o que ele falou. Por isso, ele mesmo disse, eu velo por cumprir a minha palavra. O que eu falei está dito e assim será. Por isso, eu posso confiar. Ele disse que vai voltar, então ele vai voltar. Ele disse que aqueles que o Pai deu a ele, ninguém pode tirar da mão dele, então não tira da mão dele. Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, então ele está conosco até a consumação dos séculos. O que ele falou está falado e ele não muda. Erramos nós quando duvidamos e não tomamos posse. Então isso é a razão pela qual eu posso confiar nele. Eu posso acreditar, eu posso exercer minha fé em Jesus, porque ele não muda, não haverá mudança, jamais haverá qualquer sombra de variação em Deus. Por isso eu temo quando eu ouço o que ele falou lá para Moisés, e eu temo quando eu abro o livro de Apocalipse, porque o mesmo Deus de Gênesis 1, o mesmo Deus de Gênesis 2, o mesmo Deus lá do paraíso com Adão e com Eva, é o mesmo Deus de quando nascer o último homem nessa terra antes de ele vir, homem ou mulher, ser humano. É o mesmo, não muda. As decisões dele são tomadas debaixo da sua onisciência, da sua onipresença, da sua onipotência. Ele respeita o nosso livre-arbítrio, mas o meu livre-arbítrio jamais fará que ele mude a sua palavra. Nunca, jamais. Então, eu posso confiar porque ele é Deus. E Deus não muda. Segunda coisa pela qual eu posso confiar em Jesus Cristo, é porque é a vontade do Pai salvar a mim e a você. É uma vontade. É o desejo dele. 2 Timóteo capítulo 2, 1 Timóteo 2, 4 e 5 diz assim, que ele quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Preste atenção, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Quem é que media entre o Pai, a eternidade, Deus e eu, Jesus? Mas esse aqui é homem. E ele traz a natureza divina até mim e leva a minha natureza humana até o Pai. Nós nos encontramos na cruz. Por isso que ele foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não fez isso porque simplesmente ele, Jesus, o homem, disse, eu resolvi. Não, ele está respeitando a vontade
da Trindade. Ele está respeitando a vontade do Pai. Ele veio cumprir a vontade do Pai. Porque Deus, e quando nós falamos Deus, nós falamos da Trindade, mas a gente entende Deus sempre o Pai, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, o homem Jesus, para que todo aquele que nele crê, Jesus e no Pai, não pereça, mas tenha vida eterna. Qual é a vida? Por que a vida eterna? Porque a terrena ele já te deu. Veja, presta atenção no que eu vou falar. Isso aqui é libertador. Você não escolheu nascer. Você não escolheu nascer. Você não escolheu nascer nessa terra. Mas você tem o poder de escolher aonde você quer passar a eternidade. Quem recebeu essa palavra? Ele diz isso. Foi ele quem declarou isso. É preciso de um mediador entre Deus e o homem. E esse mediador é Jesus Cristo. Atos capítulo 4, versículo 12 diz assim: e em nenhum, Atos capítulo, obrigado. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser. Não existe. O melhor ser humano não pode te salvar. Não existe santo nenhum capaz de te salvar. Não existe absolutamente ninguém. Você pode seguir quem você quiser, como você quiser. Você pode fazer o maior sacrifício, ser o cara mais honesto do planeta Terra, ser o melhor marido, você pode ser tudo, mas sem Jesus, você vai para o inferno. Não existe outro. Ele é o único. E a palavra único significa quantos? Só ele. Não tem outro. Ah, pastor, mas existem muitos Jesus por aí. Sim, por isso que João disse: se eu negar que ele veio em carne, eu estou blasfemando. Por isso eu preciso falar da humanidade de Jesus. É nessa humanidade que eu sou salvo, porque ele se tornou o Cordeiro de Deus. Então eu preciso entender que essa não era a minha vontade, era a vontade do Pai. Por que não era a minha vontade? Porque Efésios 2 diz que eu estava morto em meu delito e em meu pecado. O pecado me matou. E você já viu morto procurar alguma coisa? Só The Walking Dead que faz essas coisas, não é? Não existe. Morto não procura nada. Mas foi ele quem veio. Não foi você quem achou Deus, foi Deus quem te achou. Não foi você que foi ao encontro de Deus, foi Deus que veio ao seu encontro. Não foi você que subiu ao céu, foi o reino que ele que trouxe o reino para você. É sempre Deus vindo até nós, é sempre Deus descendo até nós, é sempre Deus procurando a nossa vida para nos salvar. Por isso, é a vontade do Pai. Por quê, pastor? Porque Ele te ama, Ele me ama de tal maneira que Ele não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. 2 Pedro 3,9. 2 Pedro 3,9, lemos o seguinte: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Por que ele, Jesus, está demorando, como alguns acham demorada? Porque o desejo dele é que todos sejam salvos, que todos cheguem ao conhecimento da verdade, que todos reconheçam a Jesus Cristo, percebam a necessidade de ser salvo, que se arrependam dos seus pecados e sejam livres da condenação e da separação eterna. Por isso, Jesus Cristo não é algo para estar no nosso assentimento mental, ele tem que estar no nosso espírito, no nosso coração. Jesus Cristo
ele não é um padrão de vida, é uma vida que me dá um padrão do céu. Eu preciso dele, eu necessito dele. Ele tem desejo, ele não quer que eu me perca, ele não quer que você se perca, ele não quer que ninguém se perca. Mas infelizmente, mesmo dentro da igreja, nós podemos estar perdidos, porque esse é um lugar onde nós estamos protegidos, mas nem sempre salvos. Porque a salvação não tem nada a ver com quatro paredes. Quatro paredes, local onde nós congregamos e adoramos, é o lugar onde nós crescemos e nos protegemos. Mas a vontade do Pai é salvar o maior número, ou melhor, salvar todos que nele creem. Mas eu preciso falar disso, eu preciso testemunhar isso. Mas para eu testemunhar, preciso ter essa convicção no meu espírito de que eu sou uma pessoa salva, de que eu realmente tenho essa esperança de que Ele vem me buscar. Jesus Cristo disse: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: vou lá preparar lugar para vocês. Então eu preciso ter essa convicção. Isso não pode ser uma leitura que eu faço, poxa, que legal. Isso é mais do que legal. Isso tem que entrar nas nossas entranhas. Isso tem que estar escrito com o dedo de Deus no nosso espírito. Isso é tão profundo porque isso muda a nossa perspectiva de vida na terra. Isso muda a nossa perspectiva de vida na terra. Isso faz com que eu aqui tenha coisas, construa coisas, busque coisas, mas que as coisas nunca me tenham. Nunca me tenham. Porque existem pessoas que elas não têm as coisas as têm. Elas são escravas do que elas têm. Elas precisam do que elas têm. Nós não. Nós somos peregrinos numa terra que não é nossa. Há um novo céu e existe uma nova terra. Eu não estou falando de uma teologia escapista, muito pelo contrário. Eu estou falando que se Deus vai reformar essa terra, como alguns pensam, se Deus vai construir um outro planeta para nós, querido, pouco importa. O que importa é que eu quero estar onde a presença dEle está. Amém? É lá. Pastor, aonde que é o céu? Aonde Deus está. Pastor, como é que eu sei o que é o Éden? Por que era o Éden? Porque ali Deus se apresentava e falava com o casal. Como que é a tua casa? Deus tem prazer de se apresentar e falar com vocês? Não, então não é Éden. A sua casa, a sua família é um lugar onde Deus tem prazer de estar, aonde você tem a presença de Deus lá na hora do jantar, na hora do café, na hora das brincadeiras, dos diálogos. É um ambiente assim, em que há a presença de Deus, ou é um ambiente de serpente? Porque se for um ambiente de serpente, você está sendo enganado. Tem gente dizendo para você assim, porque a serpente hoje fala da seguinte maneira: não, faz do jeito que você quiser, porque no final Deus vai te salvar. Hoje ela mudou a linguagem dela. Não é que você quer ser igual a Deus. Não, vive do jeito que você quiser. Deus te ama. Não foi o que Ele falou, que Ele te ama? E que no final Ele vai te salvar. Então, para com isso. Você acha que o amor de Deus vai deixar você para trás? Deus nunca vai me deixar para trás. Sou eu que fico. Deus nunca vai me deixar para trás. As pessoas ficaram no deserto porque elas tombaram, não porque Deus disse isso ou aquilo. Elas. A sentença de Deus vem sobre o amém do homem. Isso é muito profundo. A sentença de Deus vem sobre o amém do homem. Quando ele não ouve o que Deus fala e ele caminha do jeito que ele quer, então Deus diz: seja feita conforme você quer. E aí acontece. Ai, Deus! Já foi. Já não pediu. Só Josué e Caleb vão entrar. Por quê? Porque quando eu falei, eles não desobedeceram. Porque quando eu disse, eles não desobedeceram. No nosso treinamento de liderança, sábado passado,
Eu falei que a obra de Deus, ela não é feita de boas intenções. Ninguém faz a obra de Deus com boas intenções. Não, pastor, não. A obra de Deus é feita com obediência. Vocês acham que Jonas fez a obra de Deus com boa intenção? O Senhor me chamou, vou comprar uma passagem, vou lá para Nínive. Nada, ele tentou fugir, correu, foi embora. Ele odiava aquele povo de Nínive. Ele odiava, porque foi o povo que levou eles para cativeiro, que miscigenou a raça deles. Ele odiava, ele queria que caísse fogo da terra, do céu e consumisse aquele povo. Ele não gostava deles. Ele foi embora. Tudo o que aconteceu com ele é para que ele obedecesse e fosse. Qual foi a frase que Deus disse para ele? Ela, você tem dó de uma plantinha que nasce de manhã e morre à tarde? Eu não teria compaixão desse povo que não sabe um palmo à frente do nariz, que não enxerga nada além dos seus olhos, à frente dos seus olhos. Estou aqui parafraseando, né? Que coisa interessante. Mas ele não foi lá porque ele estava cheio de boas intenções. Ele foi porque se ele não obedecesse, a coisa ficava feia, já estava feia, né? Pro lado dele. Porque no reino de Deus, amados, boas intenções sem obediência. Lembram de Saul? Saul era cheio de boas intenções, venceu os amalequitas, levou o sacrifício, trouxe um monte de coisa, não é? Sacrificou, e o que foi que Samuel disse para ele? Deus prefere o quê? Além do quê? Ele prefere obediência ao sacrifício. E o nosso trabalho é sacrifício para Deus. E quando o trabalho vem de um coração rebelde e desobediente, é fogo estranho. É sacrifício maculado. Quem está me ouvindo? Estou vendo vocês muito quietinhos aí. Então, Deus quer nos salvar? Quer. Mas Ele quer também que eu e vocês sejamos o quê? Moldados, trabalhados, lapidados, sabe, para ele poder dizer para o capeta: tem visto meu servo fulano? Homem bom. Tem visto minha filha fulana? Menina boa. Não é? Hoje não pode nem falar menina boa, que é pejorativo. Pessoa decente. Mas o desejo dele é nos salvar. Por que as pessoas vão se perder? Porque elas querem. Eu vou contar algo para vocês e quero que vocês entendam o que eu vou falar para vocês. Imagine que uma pessoa viveu na podridão do pecado. Na podridão do pecado. Fala para a pessoa do lado assim: podridão do pecado. E Deus continua amando ela, sim ou não? Sim. Aí ela morre na podridão do pecado. O amor de Deus que você entende, vocês acham que Deus, pelo imenso amor dele, ele poderia salvar ou não poderia? Poderia. Poderia salvar. Afinal de contas, ele é o quê? Deus. Mas por que ele não salva? Porque se um cara viveu na podridão do pecado, na podridão errado, ele não aprendeu a amar Deus, embora Deus o amasse. Ele não aprendeu a viver no céu. Ele não tem cultura do céu. Ele não aprendeu cultura do céu. O amor de Deus se revela para ele, deixando ele ir para o inferno, porque ele se preparou a vida inteira para ir para o inferno. Então, onde ele tem que estar? É amor de Deus isso. Pastor, misericórdia. Como que isso é amor? Você não se preparou para ser isso? Então vai para lá, ué. Mas lá ele vai sofrer, vai tomar consciência do que ele fez errado. Mas ele teve a vida inteira. Se vocês não ouvirem os profetas e os salmos, ainda que o morto volte, não vai adiantar de nada. Fala para a pessoa do lado, não é brincadeira não.
Mas fala assim, mas Deus quer te salvar. Amém? E por que que Deus quer me salvar? Porque Ele me ama. E porque e eu posso ter essa esperança nele, claro. E como que eu alimento isso? A terceira coisa é porque Ele disponibilizou o seu reino para os que creem. Lucas capítulo 12, versículo 32. Olha o que diz lá. Lucas capítulo 12, versículo 32. Não temais, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o... Mas Ele chama de rebanho e Ele se identifica como quem? Pai. Então o reino dele é para filhos, não é para qualquer um. Não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Então eu posso crer e ter essa esperança, porque Ele deu. E qual foi a oração de Jesus em Mateus 6? Venha o teu, seja feita a tua, assim como é feito no... De que jeito temos que fazer a vontade de Deus na terra? Como é feito no céu. Essa declaração de dependência é algo que todos os dias nós temos que dizer a Deus. Efésios capítulo 2, 18 e 19. Porque por Ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de... Eu não sou uma pessoa estranha para Deus e nem estranho no reino. Eu sou filho do reino, eu sou filho de Deus. Você é filho e filha de Deus. Então ele diz, você não é mais estrangeiro. Você tem que conhecer a linguagem do reino ao qual você pertence. Você não é alguém que está de passagem. Você não é um forasteiro. Você tem raízes nesse reino. Você pertence a esse reino. No mínimo você deve conhecer a linguagem e a cultura e viver a linguagem e a cultura do reino ao qual você pertence. Nós temos acesso. Nós temos acesso a Ele. Nós somos da família de Deus. Nós não somos um qualquer. Não deixe o diabo e o mundo e algumas pessoas falarem que esse aqui é apenas um lugar onde você vem para desestressar, para aliviar a sua alma. Aqui não é um lugar terapêutico, pode até ser, e que bom se for. Porque é aqui que eu encontro consolo e conforto no colo do Pai. É aqui que eu recebo um alimento do céu, não só aqui, mas aqui também. Mas eu preciso ter essa identidade. Eu não sou estrangeiro. Eu não sou forasteiro. Eu não sou. Eu sou concidadão do céu. Eu sou da família de Deus. Eu não aceito que o diabo, que o mundo, que as pessoas falem de uma possível salvação. Eu já sou salvo. Ah, mas esse negócio de filho e criatura é balela. É balela para você. Se a Bíblia diz que todos aqueles que creram, Ele deu o poder de se tornar filho de Deus, eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Querido, na minha casa tem duas criaturas. É a Lua e a Dolly. Duas cachorrinhas. Elas são criaturas. Eu, minha mulher, minha filha, meu filho, minha nora, meu sogro, minha sogra, nós somos filhos, porque na nossa casa se estabelece o reino de Deus. Tem alguém que falou assim, pastor, a minha cachorrinha é filha de Deus? Não, é criatura. Ela já entregou a vida para Jesus? Foi batizada? Pastor, vai ter um céu para o cachorro? Também não sei. Não sei. Isso é uma coisa que eu não vou entrar em detalhes com você. Fale assim, obrigado Deus,
porque o Senhor disponibilizou para mim o teu reino. Fale, e eu não sou estrangeiro nem forasteiro, mas sou concidadão do céu e da família de Deus. Amém? Isso é tremendo. Pode aplaudir o Senhor, pode aplaudir, Ele merece. Por que eu devo alimentar minha esperança nele, pastor? Quarto, porque Ele nunca deixará a nossa esperança ser vã. Nunca. Jamais. Ele nunca decepcionou um filho dele e não vai decepcionar. Ele pode até demorar. Sabe, às vezes eu fico imaginando assim, ó. Quando vocês morrerem, e vocês chegarem lá no céu, esperem por mim, não é? Você chegar lá no céu, nós chegarmos lá no céu, na frente do Senhor, encontrarmos com o Senhor, falar assim, o Senhor vai falar assim, filho, eu falei para você que eu ia voltar, mas como eu ainda não voltei, por amor aos que lá estão, eu trouxe você para ficar comigo. Porque filho volta para casa. Fala assim, filho não morre, filho volta para casa. Amém? Quem quer voltar para casa? Ah, tem um monte de gente querendo voltar para casa, hein? Mas Senhor, calma. Não precisa ser agora, Senhor. Não é? Amém, amados? 1 Timóteo 1:1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, ele tinha uma ordem, nosso Salvador e do Senhor Jesus Cristo, esperança. Paulo fazia questão de falar isso. Esperança nossa. Jesus é a nossa esperança. Amados, essa esperança ela não é uma esperança que veio da boca de um homem qualquer, de um governo qualquer, de uma autoridade máxima que exista nessa terra. Não, não é disso que ele está falando. Ele fala, Jesus é a nossa esperança. Por quê? Porque ele tinha a prova cabal de que Jesus havia ressuscitado. E ele tinha um mandado, ele fala assim, olha, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador. Ele dá a entender que Deus é o nosso Salvador e do Senhor Jesus Cristo, a esperança nossa. Se você olhar para o texto, sabe, e prestar atenção no texto, você vai entender que ele está falando do Filho como Deus, e do Filho como Salvador, e da pessoa do Pai. Está tudo incutido aí, ó. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus. Foi Deus que mandou a quem? A Jesus Cristo, mas também a mim, para fazer o que eu estou fazendo, nosso Salvador e do Senhor Jesus Cristo. Esperança nossa. Ele é a nossa esperança. Não existe outra esperança. Não existe. Pastor, o mundo vai acabar com fogo. Eu não quero saber como o mundo vai acabar. Eu só sei que vai acabar. O primeiro mundo acabou com água, o segundo mundo vai acabar com fogo, pastor? Não sei. Ah, mas Pedro diz, então se você sabe o que está me perguntando. Não, é que eu quero ter a certeza, meu querido, a certeza quem dá é a palavra de Deus, não sou eu. Tudo fala que sim. Está tendo aí aquecimento para todo lado. Não é? Tudo diz que sim. Agora, pode acabar com fogo, pode acabar com... Presta atenção, o que eu vou falar agora. Presta atenção. Você tem duas casas. E por uma fatalidade, pegou fogo em uma casa, você chora, você sofre, você lamenta que você teve um prejuízo, sim ou não? Mas, no dia seguinte,
Você está lá sofrendo, falando, olha para a sua família, graças a Deus que nós temos outra casa, né? Agora a gente pode reconstruir essa aqui com mais tranquilidade e tal. Então por que eu vou lamentar pela primeira casa se eu já sei que eu tenho uma segunda casa? Eu lamento pelas pessoas que moram nela, que se não tiverem Jesus, não terão para onde escapar, a não ser para o sofrimento e a dor eterna. Mas você, eu não posso perder essa esperança. Nós não podemos perder essa esperança. O céu é uma realidade. A eternidade é uma realidade. Esse novo céu e essa nova terra é uma realidade. Essa esperança não pode ser perdida. Olha o que diz em Apocalipse 21, de 3 a 5. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens. Eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens. Pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. 4. E Deus limpará dos seus olhos toda, e não haverá mais, nem, porque já as primeiras coisas são 5. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me, escreve, porque essas palavras são fiéis e mentirosas, é isso? São verdadeiras e... Se quer perder sua esperança, não perca. Pastor, quem que escreveu isso? João. Quem que inspirou? Aquele que era, é e sempre será. Aquele que vela por cumprir a sua palavra. E ele foi tão cuidadoso que ele disse: se alguém tirar um tio dessas palavras, eu tiro dele também, lá na eternidade. Mas se alguém acrescentar, eu acrescento o flagelo dele, a dor e o sofrimento dele. Tipo, ele fechou. Isso aqui é verdadeiro. Pastor, como que eu tomo posse disso? Pela fé. Como que eu alimento a minha esperança? Pela fé. Como que eu vivo isso todos os dias? Pela fé. Criando expectativa e se preparando para encontrar com o Senhor, porque Ele vai voltar. Pastor, o senhor consegue acreditar nisso? Eu consigo não acreditar nisso, mas acreditar, eu acredito todos os dias. Não tem como não acreditar nisso. Eu sirvo Deus há 43 anos, olha que não faz muito tempo assim. Ele nunca falhou comigo, Ele nunca errou, Ele nunca disse algo para mim que caísse por terra, nunca, jamais. E todas as vezes que eu achei que era Ele que tinha falhado, que eu chegava lá, Ele me mostrava que não era Ele, era eu. Não, filho, não foi assim não. Não é não. Ó, pensa bem, é assim, assim, assim. Ah, Senhor, me perdoe. Porque Deus não erra. Deus não falha. Cara, não deixe o mundo, o diabo e a situação roubar a sua esperança. Não para de você, sabe, ver notícia só com o olho. Não deixa descer para o coração, não. Olha para a palavra de Deus. As pessoas estão esfriando na relação com Deus, porque elas estão perguntando, será que isso é verdade? Teve um rapaz que chegou para mim e falou assim: pastor, o senhor acha que na atual conjuntura nós precisamos de Deus? Eu falei assim: eu não sei se é na atual conjuntura, mas nesse momento da conjuntura eu preciso. Ele falou: o senhor acha que o mundo precisa de Deus? Eu falei: olha, cara, eu não sei não, viu, mas se não precisa ele resolver mudar de opinião, ela não deixa de, o mundo deixa de existir. O mundo necessita de Deus. O mundo precisa de Deus. O mundo carece de Deus. Se Deus não quiser que nós vivamos, Ele nos leva. Mas Ele pode, por um estalar de dedo, destruir tudo. E por que Ele não faz? Por amor a mim e por amor a você. Talvez porque nós ainda não estejamos prontos para encontrar com o Senhor. Talvez porque Ele ainda, e eu creio nisso, tem um plano com a nossa vida. Mas Ele não quer que eu e você deixemos escapar, sair pelo vão do dedo, a esperança da vida eterna. Isso é uma promessa
que aquele que não mente, que não pode mentir, fez para mim e para você. A esperança para nós, ela sempre estará numa pessoa, Jesus Cristo. E eu não posso desviar o meu olhar e nem meu coração dele e da sua palavra. Eu tenho que olhar para ele em todo o tempo. O autor de Hebreus diz, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Todos os dias. Eu não posso abandonar e nem me desviar, né? Por quê? Primeiro porque o tempo está próximo. E eu sei que eu e você estaremos com ele na glória. Mas ele precisa saber. Porque eu confesso, você confessa, nós declaramos que ele é o nosso Deus. Que ele está conosco. E nós somos dependentes dele 25 horas por dia. Nós somos dependentes. Se você ainda não tem essa convicção no seu espírito, essa manhã é uma manhã de você colocar isso no seu coração. Sabe por que Deus colocou essa palavra no meu coração? Exatamente pelo que está lá em Mateus, em João, capítulo 10, versículo 28. Coloca para mim, por favor, João, versículo 28. 27 e 28. 27 e 28. As minhas ovelhas, João 10, 27 e 28. As minhas ovelhas ouvem a minha, e elas me 28. E dou-lhes a vida, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Você sabe qual é a diferença entre a forma como em Israel se pastoreava e a forma como nós, né, pastoreamos? Estou falando de ovelhas no nosso país e aqui ocidental, em alguns países. É que em Israel, Jesus está usando essa figura. O pastor vai na frente das ovelhas. E ele vai falando, e as ovelhas vêm. E ele grita, ele chama, ele vai. E as ovelhas ouvem a voz dele, olham para ele e seguem. No país oriental, não. O que eles fazem? Eles mandam a ovelha na frente e eles vão atrás. Vai cercando só. Mas elas são sem direção. Por isso que elas de vez em quando vão, aí tem que ir lá cercar, porque elas não têm para quem olhar. Mas Jesus disse, eu vou à frente, eu vou falando, elas ouvem a minha voz, elas me veem e elas me seguem, porque ele não erra o caminho. Amém? Para quem você está olhando? Para onde você tem olhado esses dias? Para as situações? Para as dificuldades da sua vida? Não. Você precisa olhar para Jesus. Aonde está a sua esperança? No emprego novo? No aumento de salário? Numa promessa que o seu patrão, que um conglomerado fez para você? De ganhar muito dinheiro? Amém. Tudo isso, mas essas coisas te têm? Não. Então faça bom fruto, bom uso. Mas como que está a sua vida? Se você partir daqui hoje, para onde você vai? Você tem certeza de que você é uma pessoa salva? Ou você tem abandonado os caminhos do Senhor? Essa é uma manhã em que Deus está dizendo para você que Ele está te esperando, que você não deve perder a esperança nele. Fique de pé, por favor. Olá, meus queridos! Eu quero agradecer a todos por estarem conosco nos nossos cultos online, mas eu quero lhe fazer um convite muito especial para que você esteja conosco nos cultos presenciais, aqui na Avenida Cruzeiro do Sul, 360, e eu tenho certeza que você vai amar estar com os irmãos, conversar, se relacionar. Eu garanto para você que é um momento muito especial de comunhão, de palavra, de louvor, de adoração ao nosso querido Deus. E eu quero também lembrar a todos a nossa quinta profética, que tem sido assim, gente, não tenho palavras para dizer o que é a quinta profética. Venha para você experimentar, porque é bom demais, é
tudo de bom a Quinta Profética. E você também pode nos acompanhar aí nas mídias, nas redes sociais, e eu tenho certeza que você vai encontrar algo que vai lhe agradar, que vai lhe abençoar, que vai te trazer um novo alento para a sua vida. Então, venha conosco participar dos cultos, porque, gente, é muito bom, é bom demais. Deus os abençoe. Um beijo para todos.